Bem-vindos a mais uma entrevista do SBS Notícias Brasil. Hoje iremos conversar com Márcio Malta, CEO da Sorte Online. Tudo bem, Márcio? Boa tarde, obrigado pelo convite, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre como funciona a Sorte Online. Porque a gente sabe que a Sorte Online é uma plataforma de intermediação de jogos lotéricos, não é exatamente um operador de apostas. Como o sistema de dados de vocês funciona e como os usuários podem efetuar apostas dentro do site de vocês? A Sorte Online tem 20 anos, né, dentro desse modelo. Neste momento ainda seguimos operando dessa forma, onde o cliente acessa o nosso site para tentar simplificar um pouco mais para o cliente apostador ou não apostador. A gente entende que o mercado ainda é bastante pequeno, bastante incipiente, né, ou que pelo menos ainda tem muito a crescer. Então, para buscar alusões ou referências, a gente busca algumas referências de fora até do mercado de apostas e de bet, para que o cliente entenda um pouco melhor como é o funcionamento da nossa operação. Então, a gente costuma dizer que a gente funciona como o iFood das loterias, né? Ou seja, a gente conecta consumidores a casas lotéricas, o consumidor ele entra no nosso site, realiza a aposta, e nós realizamos a intermediação desse serviço, levando essa aposta até uma casa lotérica, registrando, fazendo toda essa intermediação e devolvendo para o consumidor essa aposta processada e registrada, e a mesma coisa com o prêmio, o eventual prêmio pago por ele. Então, esse é o nosso principal serviço. Isso já foi consolidado, apesar do Sorte Online, acredito ser o pioneiro global, pela empresa já ter 20 anos. Esse serviço já caiu nas graças também em outras regiões. Acho que os Estados Unidos avançou bastante nesse mercado, onde lá eles chamam de Lottery Courier, né? Courier de loterias. Aqui a gente chama de intermediação de apostas. E seguimos ainda operando nesse modelo, mas olhando também para as novas verticais, entendendo que é uma grande sinergia e possibilidade de exploração das novas verticais de apostas esportivas, dos jogos online, para integração na nossa plataforma e dentro dos nossos negócios. De estar inscrito no processo junto ao Ministério da Fazenda para requerimento da nossa licença também, e dessa forma estender a nossa participação dentro desse horizonte, desse portfólio. Bom, falando nos Estados Unidos, né, vocês estiveram lá recentemente para participar do NFR, né, o maior evento do varejo mundial. Que inovações vocês descobriram lá que poderiam ser aplicadas ao mercado brasileiro de loterias? No último ano a gente teve 2 vezes, tanto no evento de varejo, NRF, como também com uma missão oficial com o governo brasileiro, para demonstrar um pouco o caminho do mercado, daquilo que a gente acredita ser para a expansão do mercado local de loterias e de jogos como um todo, né? Então, uma grande diferença observada, a gente levou tanto pessoas do governo brasileiro, como empresas aqui do varejo brasileiro, para essa demonstração simples, né, de e não só para ficar nos dados, né? Falando em dados, o Brasil tem cerca de 13.500 pontos de venda lotéricos, e os Estados Unidos tem mais de 200 mil pontos de venda. Na prática, quando a gente levou isso para visita técnica, a cada esquina, a cada lugar você tropeça com um ponto de venda. Então, naturalmente, isso eleva a arrecadação de loterias a um patamar muito maior, né? Então, o mercado de lá é um mercado de mais de 100 bilhões de dólares. Isso poderia ser falado, não, mas é porque os Estados Unidos é um país muito mais rico. Sim, é um país mais rico, mas a gente faz a correlação, né, da penetração de loterias pelo PIB, a penetração é muito maior, também por conta dessa distribuição e capilaridade. Então, na prática, a gente entende que isso acho que a gente aprendeu, que o produto ele precisa ser acessível, né? Ele precisa estar disponível, ele precisa ter conveniência para compra em qualquer lugar. Então, seja no ambiente físico, né, no ambiente de varejo, em lojas de conveniência, em todo tipo de varejo, ou no ambiente digital, né? O consumidor, muitas vezes, ele não vai buscar um ambiente específico de bet ou de loteria para comprar o jogo. Ele pode estar presente em diversos ambientes, então essa é uma outra visão também que a gente explora, como fintechs, como bancos, e que ele já tem ali o dinheiro dele, já tem o sistema de crédito dele, e ele pode adquirir esse produto nesse lugar. Então foram alguns aprendizados, alguns caminhos que a gente busca trazer aqui para o mercado, para essa exploração, e também para um aumento do ecossistema, né, para que ele não fique restrito somente ao operador, somente às plataformas, somente às empresas de aposta, e que essas outras empresas
que são tangentes, né, ao ecossistema de apostas também explorem esse ecossistema e essas possibilidades de negócio. Bom, você falou no início da nossa entrevista que o mercado brasileiro ainda é muito incipiente em relação às loterias, né? Principalmente se a gente comparar com as apostas esportivas. Mas agora, em dezembro, a gente teve a publicação da Lei 14790, que foi assinada e sancionada pelo presidente Lula, regulamentando a indústria de apostas esportivas e também aumentando a visibilidade e aumentando talvez as possibilidades de exploração de loterias no Brasil. Qual o impacto que você acredita que a regulamentação das apostas tem no mercado nacional de loterias? Eu acredito que ela melhora um horizonte geral, as apostas. A 14790 ela acabou cometendo por um aspecto técnico em enquadrar apostas esportivas e jogos online como loterias, né? Isso acho que é uma questão até cultural do Brasil em associar loterias como... Isso acontece em escala mundial também, né? Ou seja, loteria não é gambling, loteria não é cassino, embora seja uma forma de apostas, e aí isso se elevou ao aspecto legal ao se categorizar as apostas esportivas e os jogos online como loterias. E aí tem algumas distorções nesse entendimento. Hoje, as loterias de prognóstico numérico, elas ainda são operadas por um regime concentrado de monopólio federal. Existe, né, a DPF publicada de 2020 que vem permitindo que os estados criem as suas loterias estaduais, mas isso vem acontecendo numa escala muito menor e muito mais lenta do que era esperado pelo mercado, por nós, né? De lá para cá, poucas licitações de fato aconteceram, mas na prática você não vê esses produtos com uma virtuosidade efetiva, né? Quando você olha para os Estados Unidos, o mercado essencialmente ele é estadual. E acredito que o efeito positivo ele seja colateral, né? Ou seja, cria-se um amadurecimento, criou-se a Secretaria de Apostas e Prêmios dentro do Ministério da Fazenda. Embora já tenha existido em governos anteriores, ela se cria agora com mais estrutura. Então, sempre já temos uma interlocução há algum tempo com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Economia, e sempre nos causou estranhamento, né? A quantidade de pessoas, a quantidade de quadros que foi sempre muito reduzida, ou pelo menos muito pequena no nosso entendimento, para lidar com a quantidade de assuntos, mesmo antes ainda das apostas esportivas, para lidar com a quantidade de assuntos que são da competência dessa pasta. Então, ainda é necessário, né? E essa acho que vai ser um grande benefício, que agora vai se abrir vagas, vai se contratar mais gente, para que possam, a partir de agora, começar a cuidar das pautas também de loterias e de apostas esportivas, e aí se cria um maior entendimento sobre o assunto. Mas, diretamente, a 14790, nosso entendimento é que ela deve ficar mais restrita no mercado que é determinado, né, como mercado que vai atuar de forma concorrencial. Então, acho que essa é uma grande diferença. Mercado concorrencial é aquele onde hoje o mercado de loterias, especificamente, ele é um mercado de uma única empresa, onde há um monopólio estatal, e o mercado de bets, o mercado de apostas esportivas, atuando de forma concorrencial, onde você tem diversos players operando e a partir daí com a licença. Então, é uma grande mudança de paradigma e a criação, por exemplo, da secretaria e da contratação de pessoas para esses cargos deve dinamizar, profissionalizar e criar capacidade de entendimento, de estrutura, de melhor normatização e regulação para esse mercado. Bom, a Sorte Online fechou e fecha parcerias distintas para aumentar a presença da empresa no Brasil, como a feita com a BR Mania, para Mega da Virada, e a renovação da parceria com o programa de fidelidade da Petrobras, o Vibra Prêmio. Qual a importância dessas parcerias para a promoção do Sorte Online? É essencial dentro do contexto anterior que eu estava comentando, né, onde nós entendemos que há uma falta de promoção geral do mercado de loterias, né? Ou seja, as pessoas às vezes esquecem de apostar porque elas muitas vezes não lembram porque não é anunciado. Então esses canais, por sua vez, né, eles têm uma grande base de clientes
e a gente costuma dizer que são canais transacionais para nós, né? Ou seja, onde as pessoas estão de fato comprando, né? São clientes que a gente costuma dizer que são clientes qualificados, né? Então, buscando comprar, consumir, e nós, por nossa vez, oferecendo esse serviço, mais uma vez, encurtando a jornada do consumidor, que ele tem o interesse, muitas vezes, de consumir aquele produto, mas ele fala, mas eu não vou instalar um novo aplicativo, não vou fazer um novo cadastro, ou não vou me deslocar até um outro ambiente, até possivelmente uma casa lotérica. Se eu tenho esse produto aqui, ele vai ser muito mais interessante para mim consumir com essa facilidade. E aí a gente costuma dizer que isso acaba sendo interesse mútuo, interesse de todas as partes envolvidas, né? Para a Loterias Caixa, que aumenta a sua arrecadação, para o consumidor que tem essa facilidade ao alcance de uma forma muito mais resumida, e para esse parceiro que também oferece um produto, uma solução para a sua base, para o seu cliente, onde ele acaba tendo a satisfação desse cliente e o consumo bastante interessante. A gente costuma sempre, para esse tipo de parceiro, a gente costuma ter um retorno bastante positivo do lado deles também, onde a aceitação por parte dos clientes dele é muito positiva, né? A gente costuma registrar por parte deles que a gente costuma ser sempre um dos parceiros mais relevantes dentro dos ambientes de vendas deles. A gente acaba concorrendo com diversas categorias, diversos segmentos econômicos dentro de uma loja multi-segmentos, multimarcas, e muitas vezes a gente acaba sendo um dos primeiros, um dos produtos mais clicados, mais interessados, ou com maior taxa de conversão, o que demonstra que tem um caminho e um horizonte bastante interessante para o crescimento e exploração dessas categorias, né, desse segmento. A gente falou aqui, né, sobre o impacto que a regulamentação das apostas tem no mercado nacional de loterias e sobre essas parcerias recentes que a Sorte Online vem fechando. A gente também comentou sobre essa salada mista aí que o governo fez, né, colocando as loterias ao lado, né, de jogos online e de apostas esportivas. E aí a minha pergunta que vem em relação a isso é como a Sorte Online trabalha as políticas de jogo responsável junto a um público que, apesar de ser incipiente no Brasil, é mais amadurecido no universo das loterias do que normalmente que a gente encontra, né, no universo das apostas. Então, como a Sorte Online trabalha essas questões de políticas de jogo responsável, levando em consideração que está dentro aí do escopo de apostas esportivas e de jogos? Na verdade, o fato da gente ser uma plataforma, quando a gente fala sobre loterias especificamente, a gente tem que entender talvez 2 steps ou 2 degraus importantes, que é a questão do fato de ser uma plataforma digital, né? Então, assim como as apostas esportivas. Porém, em loterias, mais de 80% das apostas, elas não são registradas, né? Quero dizer que as pessoas não... pelo fato de elas serem feitas no ambiente offline, isso não por nós, né? Isso pelo mercado tradicional, mercado histórico, você não tem esse controle. Isso é uma crítica que a gente fez, que mesmo sendo uma aposta sendo feita no ambiente offline, é possível sim você estabelecer controles de registro de apostas, justamente por controle de jogo responsável. No nosso caso, a gente, em vários aspectos, acho que não só para o jogo responsável, mas o PLD também, o AML, né? Anti-Money Laundering, ou a prevenção à lavagem de dinheiro, são aspectos que a gente sai bastante na frente, justamente pelo fato de ser uma plataforma digital, por ser uma empresa brasileira, ou seja, está abaixo ali do Código Civil e do Código Penal brasileiro, e ter toda essa responsabilidade com o nosso cliente em prever todos esses tipos de situação. Então, a gente tem identificação dos nossos clientes, que sejam apostas a partir de dados de clientes reais, o volume apostado com relação à faixa de renda e outros critérios, para que tudo isso seja... a partir do momento que a gente tem a identificação desse cliente e a identificação dessa aposta, 100% das nossas apostas são identificadas, tudo isso fica muito mais fácil para a inserção dessas políticas. E isso é um critério que nós sempre levantamos nessa mão, essa bandeira, para esse caminho, embora as loterias elas tenham um critério muito mais, digamos assim, tranquilo do que as apostas instantâneas, né, o cassino online com relação às práticas de jogo responsável, nós ainda assim mantemos nossos critérios de jogo responsável e também prevenção à lavagem de dinheiro. Mais tranquilo, eu digo, porque o jogo é menos instantâneo, né? Então você tem menos quantidade de aposta, menos frequência de apostas, então é mais fácil de controlar esse tipo de variável, esse tipo de situação para a nossa base. Perfeito. Então, para a gente fazer
um resumo disso tudo que a gente conversou aqui. Quais inovações e parcerias o público brasileiro pode esperar da Sorte Online ao longo deste ano de 2024? Bom, a gente espera um dos principais pontos, né, a evolução da regulação, acho que é o que todo o mercado espera, e com isso a disponibilização e a entrada para que essas novas verticais fiquem disponíveis e liberadas também para a nossa base. A gente pode dizer que o nosso consumidor, eventualmente, ou o mercado pode entender que a gente está um pouco atrasado nesse sentido. Nós temos uma situação sui generis, né? A gente é uma empresa .com.br, significa que a gente paga impostos no Brasil, que a gente está totalmente diferente de todo mundo que é bet, que é offshore, então nessa situação, né? Então a gente precisa ter o regulamento definido, a gente precisa ter a regulação definida para começar a operar, e esse acho que é um dos principais pontos que a gente aguarda e acompanha para que a gente possa, de fato, começar a operar nessas novas verticais, e a complementaridade das verticais entre loterias, apostas esportivas e jogos online deve trazer para o nosso cliente, para o mercado, um mix, né, e um pool interessante de oportunidades nesse sentido. Outros caminhos também é oferecer isso que a gente já faz, né, também como um serviço para empresas terceiras, então, como já falei, né, então, hoje nós temos empresas que não são do segmento de apostas, não são do segmento de loteria, a gente busca integrar a experiência e a jornada, por exemplo, de compra de loterias no aplicativo da Fintech, por exemplo. Então, o cliente consegue... hoje ele ainda precisa sair e vir até a Sorte Online, a gente entende que isso acaba sendo, muitas vezes, uma quebra de experiência. Então, a gente está buscando, principalmente para grandes empresas, grandes parceiros, oferecer uma experiência que a gente chama de end-to-end, né? O cliente começa e termina essa experiência dentro do ambiente, da wallet, da super wallet, super app do parceiro. Então, isso oferece muito mais comodidade e menos quebra de experiência, a experiência ficar muito mais fluida, isso é uma tendência inevitável. E esses acho que são alguns pontos essenciais que a gente tem acompanhado e se empenhado para constantemente também melhorar a nossa experiência. A gente ganhou o prêmio Reclame Aqui no ano passado, no segmento de apostas. Acho que esse é algo que não é de agora, a gente já tinha ganhado mais de 5 vezes o troféu EBIT, que é algo similar para esse segmento, demonstrando sempre a nossa preocupação com o cliente, com o consumidor, e certamente isso vai sempre ser levado em conta, né? A nossa preocupação com o consumidor, nossa preocupação com nossos clientes, para que isso continue fomentando a nossa base, os nossos clientes, o respeito aos nossos clientes, para o crescimento, para a sequência desses negócios, nos nossos próximos passos. Então, olhar para o nosso cliente, cuidar do nosso cliente, da experiência que ele tem conosco, são passos essenciais para a sequência do negócio, para o nosso crescimento, para a entrada em novos negócios, mas para que a gente continue tendo a base fiel e consecutiva. A empresa não chegou há 20 anos à toa, né? Acho que cuidar dos clientes é um dos principais pontos, e a gente espera que venha mais 20, mais 40 anos nessa mesma toada, e com possibilidade de explorar novos verticais, de novos segmentos, com a dinamização e crescimento do mercado. Muito obrigada, Márcio. Obrigado a vocês da SBC Notícias, obrigado a Isadora, e conte conosco da Sorte Online.